Mas como eu sei sobre tudo isso que eu falo, sobre divindades, deuses, projeções astrais, será que eu inventei? Será que eu só li livro? Vamos lá. Primeiramente, é que eu sou uma pessoa que não basta ler só livro, eu tenho que comprovar se aquilo é verdade, entende? Então, se um livro fala que existe uma divindade e tudo mais, eu quero saber se aquilo lá é verdade ou não, se aquilo lá existe de verdade ou não. Eu quero me conectar para ver, eu quero vivenciar aquilo em si, entende? Então, exemplos, vou dar exemplos que aconteceram comigo. Vamos falar sobre os espíritos da natureza, né? Os elementais da natureza, os espíritos da natureza. Tem um livro que se chama Guia Mágico de Fadas, só que é em espanhol, é um livro em espanhol, que se chama Guia Mágico de Fadas. E também tem um outro livro que se chama Guia Mágico de Duendes, e também tem outro que se chama, agora esse que eu vou falar é brasileiro, é o poder divino dos elementais da natureza, a magia divina dos elementais da natureza, alguma coisa assim. E nisso eu lia e via sobre os espíritos da natureza e tudo mais. Eu falei, poxa, mas será que é verdade isso? Eu não acreditava em fadas, tá, gente? Eu não acreditava em fadas, eu não acreditava em espíritos da natureza, eu não acreditava. Até que eu quis provar se aquilo era verdade. E nesse um desses livros eu comecei a ler pelos duendes. Nesse livro dos duendes, falava assim, que os duendes têm que ter muita paciência para chamar eles, que eles não gostam de humanos, que eles são muito aproveitadores. Falei, vamos ver se isso é verdade mesmo, né? E nisso eu fiquei sei lá, acho que um mês e meio, um mês, alguma coisinha, todo dia dando oferenda para os doentes e não aparecia nenhum. Mas mesmo assim eu continuei, porque no livro falava que demorava para eles virem. Aí eu, desde que do nada, eu tava mexendo no meu notebook, isso na época que eu tinha notebook. Daí do nada vi um duende assim na minha mesa, entende? Daí eles começaram a aparecer com mais frequência. Eu falei, poxa, então não existe duende. E fadas? Será que existe fadas e tudo mais? Ah, no livro falou que as fadas são mais fáceis de atrair e tudo mais. Aí eu fazia que nem o livro colocava. Eu deixava um copinho com água ali, ou com leite e mel na janela e chamava. Da primeira vez, se eu não me engano, não apareceu, mas eu fui chamando até que elas começaram a aparecer em sonhos. Comecei a ver elas na vida real aqui, minha, entende? Falei, poxa, legal. E daí vinha aquelas teorias, mas será que. Porque todo mundo fala que fadas é só pequenas, só existem fadas pequenas. Eu falei, mas será que só existem fadas pequenas? Porque quando apareceu pra mim, as fadas que apareceram pra mim primeiro era fada que se transformava em pessoas, se transmutava em pessoas, em animais e tudo mais. Eu falei, então essa história de fada ser pequena é só mentira. Então eu peguei e fui pesquisar em outros livros. Daí em outros livros pegava e contava que não, tinha relatos de fadas serem maiores. Ah, eu falei, legal. Aí uma outra coisa sobre os elementais da natureza, os elementais divinos. Os elementais divinos da natureza, desse livro, que fala, é o livro do A Magia Divina da Natureza, alguma coisa assim. Falou assim, para chamar os elementais da natureza tem que estar numa floresta ou tem que estar num lugar onde tem água, não pode fazer dentro de casa. Eu falei, mas será que não pode mesmo? Aí eu peguei e fiz dentro de casa, porque eu tenho um monte de planta. Aqui tem umas 5 plantas aqui, no meu jardim tem um monte. Eu peguei um monte de vaso de planta e coloquei no meu quarto. Aí eu chamei esses elementares em si, entende? Só que como eu estava ansioso em si, na primeira vez, eu não consegui ver nada, não consegui ver nada, não consegui sentir quase nada. Deve ser por conta da ansiedade em si, fazendo a primeira vez. Só que eu não desisti, eu peguei e fiz de novo, né? Um tempo depois. Aí nesse tempo eu consegui ver, entende? Eu consegui ver eles e tudo mais, os elementares divinos, sentir a energia. Daí eu falei, poxa, então esses espíritos existem também. Então, resumidamente, não é só dos espíritos da natureza, é tudo, sabe? Tudo que eu falo aqui não é, eu li num livro, fulano acha que pode ser isso. Não, não é fulano acha, não é o que o livro falou, não. Eu leio em livros, só que eu quero tirar, ver se aquilo existe de verdade, entende? Por isso, tudo que eu falo aqui pra vocês não é invenção minha, eu vivencio aquilo lá na prática e pronto.
Que nem o pessoal do shift em si. O pessoal taca o pau em cima de mim, porque eu falo que eu não acredito em perma-shifting aqui nessa realidade, que quando a gente estiver aqui nessa realidade, a gente não pode ficar em outra realidade para sempre, não. Enquanto o nosso espírito estiver preso nesse corpo. Não acredito, eu dei vários argumentos porque eu não acredito nisso, porque não dá, e argumentos espirituais e argumentos científicos que isso é impossível. Mas o pessoal taca o pau em cima de mim. E sabe por quê? Porque eu não sou uma pessoa que lê ou viu fulano falar que existe e acredita. Não, eu quero comprovar se aquilo é verdade mesmo, entende? Então tudo que eu falo sobre divindades, deuses, experiências espirituais, não é porque, eu li num livro, no livro falou isso. Não, eu fui lá e comprovei e é verdade mesmo. Não é só uma lida. Porque tipo assim, se o autor fala, porque existe divindades, sei lá, divindades vulcânicas, divindades do mato, divindades cristalinas. Acreditar, eu acredito no autor, só que mas eu quero tirar a prova real de que ele existe de verdade ou não, eu quero sentir, entende? Então, tudo que eu falo aqui é experiência, mas experiência mesmo, de testes e tudo mais. Eu quero ver daimons da Goetia, aqueles demônios da Goetia. Tipo assim, eu quero ver se aquilo existe de verdade. Comecei a estudar e apareceu, assim, poxa, existe de verdade, ok? Então, não é só coisas que eu falo, não é só achismo, não é só contos que eu leio na internet. Quando eu falo alguma coisa pra vocês aqui no perfil, é porque eu testei e fui lá e pronto, não é só assim, entende? Por isso que você vai adquirindo experiência na prática. É um pouco arriscado, porque dependendo você pode invocar umas entidades sinistras, macabras, que já aconteceu comigo, mas tá tudo bem, faz parte da experiência. Enfim, é isso. Um beijo, fica com Deus. Espero ter respondido a sua dúvida. Gostam de vídeos de espiritualidade, magia, ocultismo e realidades paralelas? Segue o perfil que eu falo bastante. Quem quiser consultar comigo no particular, meus atendimentos estavam aparecendo aí na telinha. Chama no meu privado. Um beijo e fiquem com Deus.